Seja muito bem-vindo, esse é o nosso podcast, com o nosso nome muito criativo, Somos Podcast. Nessa nova plataforma a gente pensa nessa mesa de conversa, onde vamos falar sobre tudo. A gente pretende trazer gente diferente, você já pode escrever aí, pode mandar direct para nós, alguém ou o que você gostaria de ouvir aqui. Se você também quer participar, manda mensagem para nós, porque nós temos essa proposta de falar sobre coisas que estão presentes na vida de todo mundo, de dificuldades, de algumas situações que nós estamos vivendo em comum e também observar algumas pessoas, pessoas que têm uma história. A gente está aqui para ouvir sobre histórias, a gente está aqui para conversar, para entender um pouco mais, porque o reino de Deus está estabelecido na mesa. Jesus é pedagógico no seu ministério em se reunir com seus discípulos. E nesse tempo que eles estavam na mesa, de lá saía muito fundamento, muita vida. E nós estamos aqui para repetir isso como discípulos de Jesus. A gente quer te abençoar com a nossa conversa, quer ser abençoado com você que está aí nos assistindo. E estamos juntos. Hoje eu estou aqui com Felipe Aranha, Amém. Que é o cara, ele é o voluntário number one do meu coração. Ele é o meu brother da vida. Pelo menos de um da igreja. Eu não falei da igreja para não comprometer o sistema. Tá ótimo. Eu tô com a Jaque, nós crescemos juntos. A gente tem muitos anos de amizade e de experiência de vivida juntos. E é isso. Se apresenta aí, vocês. Porque eu acho que todo mundo me conhece, o Davi. Não, a Jaque primeiro, né? Com certeza. Meu Deus. Preferência das mulheres, com certeza. Oi, eu tô com vergonha. E ela é blogueira, gente. Segue ela, arrasta pra cima. Eu tô com vergonha. O Insta dela, cheio de looks e TikToks. Não. Fala, uma coisa é gravar sozinha, né? Você se prepara, outra não. conversa assim, eu também tô com um pouquinho de vergonha, mas vamos lá. Bom, meu nome é Jaqueline, eu tenho 23 anos. Não, sou noiva, não sou casada ainda. Trabalho com contabilidade, faço contabilidade também. E é basicamente isso, assim, não tem muita novidade. Eu sou o Felipe Aranha, alguns me chamam só de Aranha. Sou casado com a Fernanda Luna, pai do JP, tenho 30 anos e trabalho com comunicação, com eventos para igrejas, agências missionárias. E estou aqui, sempre com o Davi também, gravando junto, editando junto. Para mim é um privilégio poder compartilhar um pouquinho da vida, do ministério e do dia a dia nessa conversa aqui com amigos. Estou muito à vontade. Eu sou o Davi, eu trabalho aqui na igreja, já tem uns 4 anos. E hoje nós estamos aí caminhando com jovens e adolescentes. E para essa mesa hoje eu queria trazer como tema principal que vai nortear a nossa conversa aqui, sobre medo. Sobre alguns medos que a gente tem enfrentado. E por que eu pensei nessa conversa, como surgiu esse tema? Nós estamos vivendo alguns dias que estão me assustando. Nossa. E estão gerando medo em mim, assim. Nós já vamos caminhar para 1 ano e pouquinho de pandemia. Já pegamos algumas fases de quarentena, de tudo fechado, houve um relaxamento e agora voltou tudo muito mais intenso. E nessa que voltou tudo mais intenso eu fiquei assustado com muita coisa assim. A gente tem dias que já não tem a igreja aberta para público, celebração presencial. Sim. E trabalhando na igreja, alguém que sempre viveu em igreja, eu lembro que a Jaque e eu, nós ficávamos desde pequenos, de criança, assim, na igreja quase full time. No domingo, acabava a EBD e a gente brincava de escolinha dominical, depois da escola dominical, onde ela era professora. A gente tinha as nossas... O negócio era assim. Crente raiz mesmo. Enquanto os pais ensaiavam, Ia a gente pra ficava EBD lá. e fazer BD pós-culto também. Era traumatizante, porque o almoço ia sair 3 horas da Era tarde. mesmo. E essa continuou assim. A Domingo, EBD almoço. estava em dia, mas a cantina estava meio devagar. Tava né, devagar. nessa época. E eu sempre fui assim, de
estar o tempo todo na igreja. Eu lembro que meu pai também tinha a chave da igreja. Eu estou trazendo coisas aleatórias, mas meu pai tinha a chave da igreja e durante a semana eu saía da escola e eu ia para a igreja. Eu aprendi a tocar alguns instrumentos porque eu era muito curioso e eu amava ficar na igreja. Os vizinhos da igreja deviam te amar também. Me amavam, com toda certeza. Já conhecia. Aprendendo. E depois que tudo isso nos levou a esse lugar assim de fechar, e eu me percebi trabalhando na igreja, alguém que sempre esteve relacionado a isso. Esse é o meu contexto de quem está hoje, que dedica a vida na igreja, né? Todos os dias, integralmente, tudo mais, me assustou, me deu medo. Perder gente, também eu comentei essa semana com o Felipe e com mais algumas outras pessoas. Em um ano, eu acho que eu fui em mais velórios do que eu já tinha ido até um ano atrás, em toda a minha vida, assim. Sim. E de gente que eu conheço, próximo. Isso gerou medo, isso gera medo. E eu queria ouvir de vocês, assim, sobre situações que, dentro do cotidiano, dentro da vida de vocês, não só sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia, que é um novo cenário, né? A gente está enxergando a vida através de uma lente que é a pandemia. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, vem antes um olhar que nós estamos num clima diferente. Mas, além disso, uma situação, um medo que você enfrentou, algo que te assustou, que te assombrou por alguns dias, como que vocês lidaram com essa situação? Eu tive, assim, como família, a gente teve uma experiência de longos anos de medo, de muita insegurança, de muita instabilidade também, porque na minha família a gente teve um caso sério de uma pessoa dependente química e era assim, dentro do nosso lar, então durante muitos anos a gente teve muitas crises, né, na nossa família. Então eram muitas discussões, muito medo de como a gente ia viver o dia seguinte, de cobranças às vezes, né, de pessoas ligadas ao tráfico, que poderiam vir à nossa casa e fazer alguma coisa com a gente. E nessa época nós não éramos uma família que conhecíamos a Deus. Meus pais, eles buscavam incessantemente uma religião, um lugar, um caminho de paz, de tranquilidade, de refúgio mesmo. E foi nesse período que uma amiga da minha irmã, eu sou o mais novinho assim de casa, meus irmãos são todos mais velhos do que eu. E uma amiga da minha irmã convidou a minha irmã para ir numa igreja evangélica, e ali ela foi, teve com os adolescentes, na época ela era adolescente, e convidou meus pais para irem lá conhecer. E meus pais já tinham passado por várias outras religiões, testado de tudo, assim, de tudo mesmo, em busca de um lugar que trouxesse paz para a nossa família, que nos ajudasse no tratamento desse familiar nosso dependente químico. E na primeira vez que nós pisamos numa igreja evangélica, nós pisamos com muito medo. Medo não do lugar, mas medo da nossa vida se acabar sem a gente ter encontrado algo firme, verdadeiro, sabe? Sem ter um encontro especial com o divino, digamos assim. E eu era muito pequenininho, mas eu me lembro desse primeiro dia que nós entramos numa igreja evangélica. Foi num culto de oração, numa quarta-feira. O pessoal dessa igreja se reunia num círculo para orar, para conversar uns com os outros e orar. Era um círculo feito com as cadeiras da igreja mesmo. E uma pessoa tocava um violão e aí quem sabia a música cantava. E naquele dia, praticamente todo mundo da minha família, menos essa pessoa que teve esse histórico de dependência química, estava ali naquele culto, e foi o culto que nós nos convertemos, choramos muito, ganhamos a nossa primeira Bíblia, eu tenho essa Bíblia até hoje, com a anotação da data, foi em 1999, eu tinha 9 anos. E eu tinha 0, eu tinha 3, 2. Estava saindo do ventre. Cara, foi muito especial, e foi um lugar que Deus nos mostrou que dava para viver sem o medo. Não porque a nossa realidade tinha sido transformada naquele momento, porque a gente ia voltar para casa e estava tudo igual. Mas Deus nos deu paz naquele dia, de uma maneira muito sobrenatural, muito especial.
E a nossa realidade continuou difícil, a gente viveu muitos problemas depois disso ainda, demorou longos anos para a gente sair dessa situação. Graças a Deus, todo mundo restaurado hoje na minha família. A gente pode, assim, engrandecer muito o nome do Senhor por isso. Foi uma experiência que foi difícil, mas que nos fortaleceu e nos ensinou muita coisa. Então, essa experiência foi a experiência de maior medo que eu tive na vida, assim. Porque eu era pequeno e eu via muito conflito, muita briga, muita discussão dentro de casa. Isso, ao mesmo tempo que me fazia mal à minha família, com o passar do tempo foi nos fortalecendo. Mas foi nos fortalecendo não porque o medo nos deu força, porque nós encontramos um Deus que foi tirando o nosso medo e nos dando uma coragem, uma confiança, uma fé, uma segurança que a gente não sabia como isso acontecia. Mas acontecia, Deus ia nos dando dia a dia essa confiança de que as coisas iam ficar bem. Então, na minha vida pessoalmente, os medos que eu vivi, eu sempre fui buscando em Deus tentar superar de uma forma um pouco mais rápida. Porque eu já tinha vivido esse trauma, digamos assim, muito pequenininho. Então, quando eu, por exemplo, estava entrando na adolescência, eu passei a ter medo de um cachorro da minha rua. Eu mudei para uma casa que era eu morava tipo numa pracinha, assim, era uma rotatória. E tinha um cachorro que toda vez que ele saía, ele atacava alguém. E eu era muito rueiro, eu adorava ficar na rua. E os meus amigos também, eram muitas crianças da mesma idade. E todo mundo tinha medo daquele cachorro. Então a gente brincava, mas ficava de olho para ver se ele não saía, E o dia que ele saiu e a gente estava brincando, todo mundo conseguiu reagir de uma maneira rápida, que foi correr e subir num portão, num muro, alguma coisa. E eu paralisei, que é o que às vezes o medo faz com a gente, né? Deixa a gente travado. E eu fiquei ali parado e o cachorro olhou para todo mundo correndo, esperou e me viu parado ali e a galera falou, fica quieto agora, não faz nada, fica parado. E eu fiquei, não porque as pessoas disseram, mas porque eu não conseguia me mover. E o cachorro veio e avançou na minha perna e mordeu a minha perna. Foi assim um trauma muito ruim. Eu não queria sair na rua uns dias, depois superei e tal. Mas assim, olhei para aquela situação e pensei, como que Deus pode... Eu lembro que eu era pequeno, devia ter, sei lá, uns 11 anos, 12 anos. Fazia pouco tempo que nós estávamos indo ali na igreja e eu nem ia com tanta frequência assim. E cara, eu me lembro perfeitamente de como Deus me ajudou a superar esse medo, sabe? Tipo, me encorajou. E diversas outras situações também. Medo quando eu terminei a escola e ia começar uma faculdade. Nossa. Eu não sabia o que eu ia escolher da vida, assim. Não tinha zero direção. Zero. Pior momento da vida. Eu estava no terceiro ano, não sabia para onde eu ia. Mas Deus foi dando uma paz também. Meus pais nunca me pilharam tanto, sempre me acalmaram e tal. E aí eu saí da escola e comecei a trabalhar direto numa faculdade. Meu último dia de aula na escola foi meu primeiro dia de trabalho numa faculdade. E ali eu fui entendendo um pouco as profissões, aquilo que eu queria estudar, até que eu comecei a fazer uma faculdade que tinha um pouco mais a ver com o que eu queria estudar naquela época. Então, na minha vida, o medo sempre foi um pouco permeado por paz também. De uma forma muito sobrenatural, ter medo, na sequência, vem um pouco de paz, vem um pouco de tranquilidade, e isso não quer dizer que eu não tenho receio de viver as situações, né? Sim. Mas Deus foi me ajudando a confiar mais nele do que no medo, a dar mais margem para ele do que para o medo, né? Porque acho que quando a gente se apavora, se entrega ao medo, é mais difícil a gente voltar a ter confiança em Deus e deixar aquele medo de lado. Então, minhas experiências fora da pandemia foram mais ou menos assim até hoje. Assim, fora da pandemia, para ser muito sincera, assim, eu não consigo lembrar de nada que me impactou tanto, assim, sabe, na minha vida. Mas durante esse período, né, que a gente está vivendo hoje de pandemia, dentro desse 1 ano e pouco que a gente está, foi um momento, assim, para mim bem complicado, de dúvida, de medo do que vai acontecer, do amanhã, porque muita coisa mudou, né? Muita coisa fez assim, em relação ao trabalho, faculdade. Gente, eu não sou uma pessoa do EAD e eu tô tendo que aprender
a minha profissão que eu escolhi hoje, a EAD. Isso me dá um pânico, assim, porque a minha profissão eu preciso ter muita concentração, eu tenho que, saber o que eu tô fazendo, porque afeta outras pessoas. Acho que não só a minha, mas a de todo mundo. E você aprender isso da sua casa, assim, me gerou um pouco de medo isso. Mas além da faculdade, o trabalho também Nossa, você fez de casa? O trabalho eu tô em casa desde... A gente acabou ficando lá na empresa onde eu trabalho, uma semana antes de fechar tudo, a gente já estava de casa, né? E aí foi bem na época que eu estava trocando de uma área para outra, então eu tive que aprender todo o que eu faço hoje por chamada, por videochamada. Então isso foi uma coisa assim que me pegou muito. Não só isso, mas depois de 3 meses a moça que trabalhava comigo, ela saiu, eu fiquei sozinha na área. Então foi um momento assim bem de medo, de apreensão, tipo, eu vou conseguir? Eu vou ter capacidade para ficar sozinha, né? Será que eu vou dar conta? Isso, sabe, vai mexendo com a nossa cabeça, sabe? E cada coisinha vai juntando. E eu não sei vocês, mas pra mim, eu achei que a pandemia ia acabar muito rápido. Eu também. Tipo, a gente parou em março, pra mim, em julho, já ia estar de boa. Tanto que, tipo, eu e o Júlio, a gente ia fazer festa de noivado, foi 3 dias antes que tudo fechou. Pra gente foi, nossa, não sei nem explicar o sentimento que a gente teve. Então, pra gente falou, não, vamos deixar para julho, tá chegando, falta pouco. E hoje a gente tá em abril de 2021 e as coisas só pioram. E aí a gente fica pensando, poxa, o ano que vem, eu caso em abril do ano que vem, como é que vai estar? Eu vou conseguir fazer o que eu tô planejando? Eu passei muito tempo da minha vida planejando algo, sonhando com algo. E é engraçado que eu acho que não é um sentimento só meu. Eu converso com muitas amigas minhas que estão por esse processo de casamento, noivado, enfim. E a angústia que a gente tem de não saber o que vai acontecer gera um medo na gente que é absurdo. A gente só tem histórico de casamento antes da pandemia. Exatamente. Com muita coletividade, com muita aglomeração, com bagunça. festa, né? Então é difícil raciocinar como viver um casamento nesse período de pandemia. Nossa, é muito ruim. E isso é uma coisa assim que vai juntando uma coisinha com a outra e vai gerando algumas ansiedades em vocês. Eu não sei, mas você comentou que depois que você encontrou a Deus, foi muito mais fácil você superar os seus medos, né? Sim. Eu cresci num lar cristão, eu conheço a Deus, assim, de verdade, desde pequena, e para mim tem sido um aprendizado a cada dia, a confiar mais a cada dia. Eu sou uma pessoa muito controladora. Quem me conhece sabe que eu gosto, tipo, se o negócio tá aqui, eu gosto que o negócio fica aqui. Eu quero saber que o negócio tá aqui. Não tira. É por isso que ela era professora até na brincadeira, entendeu? E assim, saber que as coisas não vão estar assim me gera um medo, uma ansiedade que me faz mal às vezes, sabe? E eu tô passando por esse processo da minha vida de entender que Deus tem um plano para tudo. Que eu tenho que confiar o meu medo em Deus, que Ele surpreende a gente no medo. Eu já levei vários tapas na cara durante esse período de tô apavorada com uma coisa que vai acontecer e acho que a coisa devia acontecer de tal forma e não acontece. E aí dá lá 2, 3, 4 dias, Deus vai lá e, filha, não é do seu jeito que vai acontecer, mas é um jeito melhor. Você não precisava ter passado por isso. Sim. Então... e por querer também as coisas da maneira como você pensou, acho que nesse sentido, mulher é muito mais, planeja muito mais, mais visionária, né? E vê como as coisas vão acontecer, e coloca uma expectativa. Até os imprevistos que a mulher consegue imaginar vão além daquilo que nós, homens, a gente não consegue. E mesmo assim... a gente acaba não se desgastando prevendo que pode dar errado. A mulher tem margem para erro. Exatamente, ela é mais organizada nesse sentido. E mesmo assim... E trazendo para a minha realidade no meu relacionamento, eu percebo que eu sou mais, assim, tranquilo com que as possibilidades podem acontecer. E a Fernanda já é mais, poxa, eu planejei isso, eu gostaria muito que acontecesse assim ou parecido com isso. E às vezes Deus muda o plano. Total. E na nossa experiência de casamento,
muita coisa a gente sonhou, a gente casou bem antes da pandemia, mas muita coisa, né, namorando, noivado, você, eu vou fazer assim, vou fazer daquele jeito e tal. Havia a Grécia, a lua de mel. Lua de mel. Aí o dólar tá onde? Ai, meu Deus, acho que eu vou pra neve, né? Você faz todos aqueles planos. Quando chega a realidade, se você tem paz com Deus, cara, Ele transforma tudo isso, não porque sua condição financeira vai ser menor ou porque aquilo que você queria era ruim. Não, mas porque os planos dele são realmente melhores e maiores do que a gente pensou. Mas eles geralmente são diferentes do que a gente planejou. Nem tudo fica casadinho, né? Exatamente. E aí, se a gente não coloca o nosso coração em paz, ao invés de entender que ele está fazendo melhor, a gente acha que o nosso plano está sendo frustrado. Exatamente. É isso aí. Eu tenho para mim alguns medos que são assumidos, que todo mundo sabe que eu tenho e que eu demonstro que eu sou medroso, mas tem alguns medos que nem eu quero assumir para mim mesmo que eu tenho. Tem medo de reconhecer que tem medo. É difícil assumir o medo, né? E um dos meus maiores era em ser pastor. Eu vi a situação do nosso pastor lá em Itapecerica, meu irmão, Ivan, ele era pastor. E assim, ele saiu da empresa dele, era uma loucura a vida dele, família, os filhos, e eu vi a luta que era a vida daquele homem. E que até hoje ele carrega uma luta, a história dele não é uma história fácil. Eu vi aquilo e aquilo me amedrontava, porque eu sempre soube que eu seria pastor, sempre tive essa convicção. Na escola eu tenho assim lembrança da minha mãe sendo chamada, isso no jardim, no pré, que a minha mãe era chamada porque eu brigava com os meus amigos quando eles não queriam ouvir falar de Jesus. Eu levava o CD do Diante do Trono e eu não queria ser o bolota, eu queria ser o espeto, o vareta que era o... E eu falava de Jesus, fazia casamento na sala, eu não queria estar casando, eu não queria nem ser o padrinho, porque eu era o pastor da parada. E eu sempre soube disso, mas eu sempre fugi disso. Eu sempre tive medo. Quando eu assumi o meu medo de dizer claramente, com palavras, que eu botar para fora, eu tenho medo disso. Estou em choque de Eu tenho medo. Eu não quero viver isso porque tenho medo de viver essa realidade. Dos questionamentos sobre isso, né, de ser pastor. Eu quero ter estabilidade financeira. Eu não quero ficar vulnerável se Deus me mandar para o Nordeste, eu ter que ir para lá. Eu tinha esses medos. Sim. E o que o Fê falou, se a gente não tem paz com Deus, de enfrentar os nossos medos, entendendo que Ele está acima deles, as nossas expectativas são frustradas, porque isso é muito natural, de toda expectativa ela vai gerar frustração. E também a gente vai viver uma vida muito infeliz, de dizer, poxa, eu não queria estar vivendo isso. Quando eu assumi o meu medo e que Deus me deu paz sobre isso, eu tenho desfrutado, desde o momento que eu assumi, os melhores dias da minha vida, não de condição e circunstância, mas de estar pleno, em paz do que eu estou fazendo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar fazendo uma faculdade de Direito, que era o que eu queria fazer. Eu queria ser polícia, porque eu amo esse negócio de polícia, eu sou vidrado em polícia. Eu amo esse negócio, eu queria ser polícia. Estranho, né? Mais medo de ser pastor. Não era de polícia, não. Exatamente. Eu morrer pra bala, legal. Eu mexer com uns bichos estranhos. As pessoas não, acho que as pessoas assustou mais. E a circunstância, eu tenho a certeza, assim, talvez se eu tivesse feito uma outra faculdade, eu estaria melhor financeiramente, minha vida seria diferente. Mas nas minhas condições hoje, que eu tenho vivido, só de eu ter a oportunidade de viver um trem desse aqui, de desenvolver coisas, de caminhar com gente, de ensinar, sabe? De eu ter assumido aquilo que Deus me chamou para ser, mesmo que isso tenha me gerado medo. Porque tem coisa na nossa vida que Deus nos leva, é vontade dele, e que está diretamente relacionado ao nosso lugar de medo. Deus coloca a gente na situação que a gente vai sentir medo. Eu vejo isso não pela nossa vivência, porque se a gente pegar isso, nós três temos em comum, de lugares que Deus nos colocou de medo.
Mas eu vejo isso na Bíblia. Deus chama discípulos e ele leva discípulos para lugares que eles têm medo. Apóstolo Paulo, ele que perseguia, ele se tornou alvo daquilo que ele fazia e ele tem medo daquilo que ele já conhecia. Porque ele foi direcionado por Deus àquilo. E é difícil a gente, às vezes, entender isso. Não dá para entender isso por nós mesmos. Isso é fato. E eu acho que, de alguma maneira, Deus não quer que a gente fuja do medo. E não é para enfrentar o medo de uma forma destemida. Por exemplo, tem gente que tem medo de altura e aí vai para uma montanha-russa para poder forçar, né? Não, eu vou vencer esse medo. E a superação do medo, quando a gente fala de viver com Deus, né? De caminhar com Deus, são experiências que Ele vai nos levando em que Ele vai nos sustentar naquilo. Ele vai dar condição se a gente também tiver o mínimo de discernimento de dizer, Deus, eu não sou capaz. Reconhecer, acho que está aí, nossos pontos em comuns. Reconhecer, olha, a pandemia para mim está difícil. Olha, ser pastor para mim é inviável. Eu não quero isso, estou com medo. É de verbalizar isso, é dizer isso para Ele, que é também uma maneira de você entregar e se colocar numa condição de viver a experiência a ótica de Deus, não da sua. Se mostrar vulnerável, né? Deixar que ele faça a vontade dele, no tempo dele, na forma dele. Porque a sequência das nossas ações, a gente sabe como fazer. Eu tenho medo, por exemplo, eu tinha medo do casamento, porque eu tinha medo de não conseguir honrar com todas as contas. Até o casamento e depois na minha casa, como é que isso funciona, essa dinâmica? Sempre fui muito participativo na nossa família, com os meus pais e tal, mas eu não era o responsável pelas contas. Eu chegava e falava, como é que eu posso ajudar? Né? Eu não estava ali pensando tudo. Então eu tinha, como homem, receio de não conseguir bancar tudo isso e sei lá, marquei o casamento para agosto e aí chega lá em agosto eu não consegui pagar tudo, não consegui honrar tudo. Então eu tinha esse receio, mas eu também entendi que se eu me entregasse a esse receio, eu não ia realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que era ter uma família. Né? Depois, a nossa história de família com filhos, eu sempre quis muito ser pai. Muito. Meus amigos sabem o quanto eu desejava ter um filho. E a Fernanda tinha medo de ter uma criança, porque ela é professora, então tinha medo do mundo, como educar, e depois ele cresce, faz 18 anos e não é nada daquilo que a gente planejou para a vida dele e tal. E eu sempre fui muito confiante. E a gente esperou o tempo onde Deus tirou o medo dela, né? Deu paz, deu segurança, deu calma, e até o dia que ela chegou e falou assim, agora eu quero ter um filho, inclusive me surpreendendo. Então, mas se a gente também não se coloca um pouco nessa condição de deixar Deus agir, e não de fingir que você não tem medo. Fingir acho que não adianta, porque na hora que você se vê na situação, aí o medo vai vir de novo. É o piripaque e o cachorro vai te morder. Exatamente. Você vai travar. Agora, se colocar numa condição, como você falou, de vulnerabilidade, de dependência, o que eu aprendi em família com a situação difícil que nós vivemos quando eu era pequeno, é que nós somos totalmente dependentes de Deus. Não tem nenhuma circunstância em que a gente possa controlar. E aí, você falou do seu momento da pandemia. O meu momento de pandemia foi igualzinho ao seu. Comecei a ficar em casa uma semana antes, não saí mais, só trabalhei de casa, fui ao escritório pouquíssimas vezes e o vírus entrou na nossa casa, na vida da Fê, e aí eu me vi tendo que levar ela no hospital e tendo que assinar a internação dela e voltar para casa e ficar com o JP sozinho. Então, as pessoas me perguntavam, você tem medo? Você tem receio de perder sua esposa? Você tem medo de não dar conta de ficar com o João Pedro? Eu tive apoio dos meus pais, tive apoio da minha sogra, do meu sogro. Eu fiquei morando com o meu sogro e com a minha sogra, porque a gente já estava em contato, todo mundo junto, então a gente se isolou junto. E aí meus pais vinham e a gente só tinha contato no portão, assim, não se abraçava nem nada. Mas pelas experiências de vida que eu tive em família, as dificuldades, né, com a dependência química, toda a situação turbulenta, nessa fase de vida
eu pude ser mais confiante. Ao invés de ter medo de perder a Fernanda, eu pensava, se eu me render ao medo, eu não vou cuidar do João Pedro. Sim. Se eu me render ao medo, eu não vou ser, talvez, a força que ela precise nesse momento de perceber que aqui fora a gente está confiante, de que a gente está bem. E que os pais dela também precisam de apoio, também precisam... Então, assim, em nenhum momento eu fiquei com receio de perder minha esposa. Pela confiança de que, se nós estamos vivendo isso, Deus nos levou a enfrentar esse medo, Sim. a essa experiência. Às vezes eu fico pensando, né? Às vezes eu acho que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente cresça com elas. Acredito muito que muita coisa assim que eu passei em relação a medo e tudo mais, Deus ele permitiu que aquilo acontecesse para que eu me apegasse mais a Ele. O meu exemplo, no último mês, para mim foi bem complicado em relação a alguns pontos do meu trabalho. A área que eu trabalho hoje está indo embora para um outro país. E eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Não sei. Casamento aí. Casamento aí, não sei como eu vou pagar minhas contas, assim, eu tô sendo bem sincera em dizer. Sim, sim. Então, é muito complicado isso. Você passar por esse momento e você pensa em tudo, sua cabeça fica, sabe, super agitada. E você fica, meu Deus, o que eu faço? Eu só tenho o Senhor para recorrer. A doideira é que eu acho que quando a gente caminha com Jesus, nós não deixamos de ter medo, mas entra um plus na nossa vida, que é a paz. Exatamente. A gente caminha. Acho que sem Jesus nós vamos ter medo, mas com Jesus nós vamos ter medo e vamos ter paz. Sim. Então, você teve medo de perder sua esposa? Tive medo, mas eu também tive paz. Eu tenho ainda medo de enfrentar eu estou no último ano da faculdade. Eu não sei se vou continuar aqui, eu não sei se Deus vai me direcionar. A direção de Deus, ela não se estende tanto para mim, de enxergar a longo prazo. Então eu não sei. E eu estou seguindo a direção que Ele me deu há um tempo já. E por mais que às vezes isso seja vago, conforme a gente vai caminhando, a gente vai criando ansiedade. O povo em Israel caminhou 40 anos. Por esse período, eles se esqueceram da primeira direção. Então, imagina esse tanto de tempo. Sim. Chega nos últimos anos, mais próximos, eles já não tinham, às vezes, nem mais a convicção de que alguma coisa seria feita. Mas com Jesus nós temos paz. Exatamente. Temos medo, mas temos paz. Com Jesus não vamos deixar de ter absolutamente nada do que nós já temos. Isso envolve em tudo na nossa vida, né? Nós não vamos ser mais ricos porque Jesus está na nossa vida. Nós não vamos ser mais prósperos por conta disso. Mas não, existem alguns plus na nossa vida. Com Jesus nós temos sabedoria, o que vai nos levar a outros caminhos. E relacionado ao medo, nós temos paz. É isso, assim, porque não é fácil enxergar futuro e projetar algo sem caminhar com Jesus, entendendo esse lugar de paz, assim. E não dá para paralisar. E eu acho que a gente não pode deixar de fazer o plano a longo prazo, mas confiar que enquanto você planeja as coisas, o Senhor vai te guiando naquilo que são as decisões do dia a dia. Sim. Então, por exemplo, a Jaque, que tem lá o casamento dela marcado para o ano que vem, se ela não planejar uma data, não estipular, olha, esse é meu alvo, esse é meu objetivo. Nesse dia eu quero estar casando, seja com convidado, seja sem convidado. Exatamente. Enfim, a partir dali eu vou morar com o Júlio e é isso. Até para as questões financeiras, para saber se vai comprar uma casa, se vai alugar uma casa, tudo, né? Tudo precisa ter uma data. Mas de você saber que os seus medos que vão aparecendo nesse processo, Deus vai te ajudar, talvez mudando um pouco o seu plano, talvez ajustando um pouco aquilo que você projetou. E a questão é o quão disposto você está a viver da maneira como Deus
planejou para você. Sim. Então, você pode tentar parar tudo agora, fazer uma faculdade de Direito e ser policial. Mas você está disposto a viver tão longe daquilo que Deus colocou como convicção na sua vida? O que eu conheço que fez isso, ele foi para a barriga de um peixe. Entendeu? Ele tava, entendeu? Se eu hoje negar aquilo que eu sou, a minha essência hoje é a minha família, é o meu ministério. Se eu não quiser mais viver em família, se eu não quiser viver próximo do ministério, da igreja, como que vai ser? Sim. Como que eu vou enfrentar os meus medos, sabendo que Deus não está comigo nos meus planos, porque eu estou tentando viver aquilo que é meu, não aquilo que Deus planejou para a minha vida. Além de medo, não vai ter paz. Exatamente. Então, quando você vive dentro de um propósito, que você entende que Deus espera isso de você, Deus se alegra da Jaque constituir a família dela. Sim. Deus se alegra de ver o Davi seguindo por um caminho de ministério que ele entendeu que é para a vida dele. Sim. Que você não forçou isso. Sim. Deus te mostrou que era esse o teu chamado. Quando você está nesse propósito, você está dentro da barriga do peixe. Sim. Deus vai te dar paz, Deus vai te dar segurança, Deus vai tirar o seu medo. Não vai dizer que você não vai chorar, Sim. que você não vai sofrer, que você não vai ter dias difíceis. E nem que vai ser do jeito que você gostaria, Exato. como um casamento com uma festa, mas vai acontecer. Exatamente. Eu achei que isolado em casa eu estaria longe do vírus. E aí a gente passou pela situação com a Fê, e eu fiquei assustado, vencemos, continuamos em casa. Falei, agora a gente vai se proteger mais ainda. Sim. E aí, depois de um bom tempo de isolamento, passamos pela mesma situação com meu sogro. Eu indo lá, tendo que assinar a internação dele de novo, vivendo a mesma história, voltando para casa de carro sozinho, orando, dizendo, Deus, guarda ele. Poxa, agora é uma pessoa mais velha. Caracas, e agora? Como é que vai ser? Mas com a mesma segurança de que se a gente está aqui é porque o Senhor quis assim, e a gente só tem uma chance, uma escolha, que é confiar no Senhor. Às vezes a gente acha que porque servimos a Deus, a gente não vai passar por essas situações, né? A gente não vai passar por tribulação, não vai passar por choro. Mas não, a gente vai passar por isso sim. Vai passar por coisas assim até mais difíceis do que pessoas que não acreditam em Deus. Mas o fato da gente saber que temos Deus e saber que Ele está cuidando de nós e que Ele está vendo a situação que a gente está passando, não tem preço, assim. Como posso dizer, é a tranquilidade que a gente está sempre, que a gente está falando aqui. Exato. E se a gente olhar para a Bíblia, mesmo os discípulos que andaram tão pertinho de Jesus, você já falou aqui, iam para situações de medo, para o desconhecido, para situações temerosas. E isso não ia cessar, isso não ia acabar. Nunca. Isso ia fortalecendo, isso ia trazendo experiência, isso ia agregando coletivamente. Porque a tua experiência vencida é testemunho para o irmão que está do teu lado, que vai passar por algo parecido. Ou que vai ser encorajado, ou que vai ter um medo totalmente diferente que o seu, mas ele vai olhar e vai dizer, cara, você teve segurança num momento tão difícil e eu estou aqui amedrontado com algo tão pequeno. Tipo, ele começa a ver como, né, a situação dele é muito menor do que ele estava antes. Então, não é a ausência de medo. Né? Não é isso que a gente tem que buscar. É a presença de paz. É a presença de paz. E é a paz que só Jesus dá. Exato. Isso aí. Se a gente buscar essa presença, cara, independente do tamanho, acho que a gente não tem nem como minimizar o medo de alguém. Eu tô com medo do meu trabalho, de perder o emprego. É válido. Sim. Né? É o sustento da pessoa. Pô, eu tô com Covid, tô com medo de não voltar para casa. Sim. Tô com medo agora que eu tô gripado, eu queria ir no médico e não consigo ir porque não posso. Cada um tem o seu, tem onde o calo aperta. É isso aí. Mas o caminho de paz, de tranquilidade, de segurança é o mesmo. É isso aí. Se a gente tem ele, se a gente busca ele e se a gente caminha do lado de gente que tem essa mesma paz, porque os nossos amigos podem nos dar mais medo. Sim, né? Total. Pessoas medrosas nos amedrontam mais ainda. Colocam até novas perspectivas que a gente vai perceber. Meu Deus, eu tô num limbo que nem eu imaginava que entendeu? Tem pessoas muito mais assustadas com a pandemia e se você caminhar muito perto delas, você vai ver o cenário. Né? O cenário não deixa de ser caótico, não deixa de ser temeroso, de ser difícil. Né? A pior realidade que a gente está vivendo, acho que na nossa geração. Mas
há paz também nisso. Há segurança, há confiança em Deus. Existe propósito de Deus. Exatamente, A exatamente. gente não pode compreender, talvez, mas existe. E eu acho que a situação nem está em compreender, está em viver o momento com o Senhor. É isso aí. Porque quer seja de tribulação, quer seja de festa, num casamento, ali o Senhor está. E se a gente vive isso com Ele, a gente vive a festa na melhor das intensidades, na maior intensidade, porque a gente sabe que o Senhor foi que promoveu. Sim. Né? A gente se alegra porque a gente sabe que foi o Senhor que uniu. E no momento de medo, a gente sabe que Deus nos levou até ali, Ele está no controle e Ele vai nos tirar. Quer seja com vida ou não, quer seja com os nossos planos ou não, mas a gente sabe o que Ele está fazendo. É isso aí. É também entender, né, a vontade dele. Às vezes a gente acha... é uma coisa que a gente está voltando sempre nesse ponto, né? Da gente ser vulnerável à vontade de Deus. E a gente aceitar também a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer uma coisa, aí a gente se torna vulnerável, aí Deus mostra que é de tal forma, só que eu não consigo aceitar que é daquela forma. Mas eu tenho que aceitar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Exato. Ele vê mais além do que eu consigo ver. Ele vê perspectivas que eu não vejo. Meu pai tem umas coisas assim, né? Que ele fala assim, a decisão que eu tomo aqui hoje, ela pode me levar para o caminho A, B, C e D. Mas eu só consigo ver o B. Deus não, Ele consegue ver todo o resto. E às vezes o que eu acho que não está acontecendo, mas está acontecendo pela outra perspectiva de Deus. E a gente tem que aceitar também essa outra perspectiva. Isso aí, eu creio. Uma coisa que eu sempre percebo depois que a situação termina, não no momento. Porque no momento, eu acho que o medo gera insegurança, gera receios, enfim. E eu foco em tentar não deixar de ter medo, mas buscar a segurança que eu preciso para viver aquele momento. Né? Para poder dar tranquilidade para as pessoas que estão ao redor, para eu também ter um mínimo de discernimento para tomar decisões. Mas o que eu sempre percebo depois que a situação termina é que o medo dá para nós uma grande oportunidade. Não tem como negar. Se você tem um grande medo, você tem uma grande oportunidade de transformar a sua vida, de crescer, de evoluir e de ter uma experiência profunda com Deus. Se a gente já começa essa experiência de receio, de medo, de preocupação com essa perspectiva de que o Senhor pode nos levar a vencer essa fase que a gente está temeroso e que ali é uma fase de oportunidade, pode parecer meio empreendedorismo, mas com o Senhor é isso. Ele te leva às vezes para um caminho tortuoso, difícil, porque Ele quer que você evolua em algo muito específico, né? E que isso seja não só para você, indivíduo, mas para a comunidade, para a sua família, de testemunho. E se a gente entra nas situações olhando para o maior, que é o medo, e não para a solução, não para o Deus que a gente vive, que a gente serve, é muito mais difícil você passar, né? Porque, querendo ou não, no dia a dia, o medo ele nos dificulta caminhar, tomar decisões, viver em paz, viver tranquilo. Então, a gente saber que, olha, eu estou numa fase difícil, eu estou, por exemplo, na pandemia, eu estou acuado, eu estou com receio, eu estou ansioso. Deus, que oportunidade o Senhor está me dando de estar mais contigo? Que oportunidade o Senhor está me dando de ver a Tua face, de sentir a Tua presença, de evoluir com a minha família? Quem dos meus amigos pode me fortalecer? Quem da minha família pode me fortalecer nesse meu medo, né? É a confiança, às vezes, que as pessoas nos geram também, que nos faz sair desse lugar de estar travado, de estar paralisado. Então é o compartilhar, é se mostrar vulnerável e entender que Deus está te dando a oportunidade de você crescer. É isso aí. De você sentir a presença dele e caminhar com ele de uma forma totalmente diferente que você jamais tinha caminhado antes. Isso aí. Show. Essa foi a nossa conversa. Uma conversa com gente que tem medo. Gente que tem insegurança, ansiedade, mas que através de Jesus tem paz.
nós estamos em paz, apesar dos nossos medos. Se você também tem medo, eu te convido também a experimentar de paz, que só existe através de Jesus. Agradeço o Fê, agradeço a Jaque, e você fica aí acompanhando a gente. Semana que vem tem outra conversa. Obrigado, curte, compartilha com os teus brothers, teus amigos, e nós estamos aí. Manda para aquele teu amigo medroso, Medroso, né? aquele que foi mordido pelo cachorro. E que nós estamos juntos, gente. Um grande beijo para você. Tchau. Tchau, tchau.